paz do Senhor, irmãos, bem-vindo ao canal SPAD, Estudo Sistemático da Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o professor Shane Ferreira. Hoje vamos falar um pouco, de forma bem breve e introdutória, a lição de número 3 da revista da EBD Dominical Adultos da Betel, com o tema Gênesis. A lição de número 3, que está bem aqui, vai falar sobre o Criador se relacionando com o ser humano. Gostei bastante desse tema, gostei bastante dessa lição 3, porque ela é bem sistemática na forma que foi organizada. Tem algumas coisas de interesse muito importante, principalmente na questão conjugal. Mas vamos aprender um pouco aqui do que o autor aqui está trabalhando dentro das suas perspectivas e conceitos relacionados ao Deus que é pessoal, né? Texto áureo está lá no Salmo 139, verso 14, parte A, diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Aqui mais para frente vamos falar um pouco sobre esse termo, eu te louvarei, que o salmista aqui estava expressando, e no final ele diz, de um modo maravilhoso fui formado, mas ele vai expressar algo admirável aqui. Verdade aplicada. Nós necessitamos de Deus, mas é sempre Deus quem toma a iniciativa e busca o homem para se relacionar com ele. Ou seja, sempre a iniciativa é da parte do nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, de querer se relacionar. Né? A própria questão e o próprio termo de revelação o sentido é de se descobrir, né? Tirar o que estava, revelar o que estava, ou seja, trazer o que estava em oculto de forma visível, né? Deus se revelando ali ao homem de várias maneiras. Mas vamos lá. Objetivo da lição: apresentar o homem como a coroa da criação, mostrar que Deus é um Deus relacional, enfatizar que devemos ter relacionamento com Deus. Ou seja, a primeira parte do tópico 1 vai falar sobre o homem como essa coroa da criação, como essa criação especial de Deus. Já do tópico 2 vai mostrar sobre o Deus relacional, um Deus que se relaciona, a forma em que ele se relaciona. E já no tópico 3 vai trazer, enfatizar a questão do relacionamento, principalmente baseado entre o relacionamento de companheirismo entre o primeiro casal, entre os dois primeiros seres humanos criados por Deus. Vamos lá. Texto de referência é Gênesis capítulo 2, verso 20 a seguir. Diz assim: E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. Eu acho interessante quando ele diz formou uma mulher. Aqui quebra todo aquele rito de alguns aí que tentam dizer que existia outra mulher antes de Eva, que usa o termo Lilith, que não tem nada a ver ali com outra mulher ou algo assim. Não tem nada a ver com o ser humano. Mas vamos lá. Verso 23 diz assim: E disse Adão, esta agora é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Olha que expressão magnífica de um ser inteligente que era Adão. E disse Adão: Esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, ou seja, do homem foi tomada, né? Vamos lá. A questão introdutória aqui é bem interessante. Ele vai basear logo na primeira parte sobre o ser humano tem sido criado à imagem e semelhança de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, e atesta que fomos, ou seja, de forma clara, isso demonstra que fomos criados para um relacionamento com Deus e com o próximo. Deus nos criou, diferente dos anjos, diferente dos animais, de uma forma especial, como foi falado na aula passada. Amém?
Vamos lá. Ah, de forma introdutória, eu quero já introduzir algo aqui muito interessante. A gente tem que observar que a lição, o que a lição vai trabalhar? Vamos lá. A lição vai trabalhar dentro de um conceito de um Deus pessoal. Esse é o principal foco aqui da lição 3. O autor aqui está trabalhando, mostrando aqui o conceito de um Deus pessoal, um Deus que se relaciona, um Deus de parceria, e aí vai. Essa é a forma em que ele vai trabalhar dentro desse conceito, né? Ele trabalha dentro do conceito de um Deus pessoal que não é só transcendente, ou seja, que está só agindo, né, distante, mas também que ele é um Deus imanente, o imanente, né? Ou seja, ele não está só distante, mas também está perto. Isso fica bem claro em Tiago 4, verso 8, né? Aproxime-se de mim e eu me aproximarei de vocês, né, ou pecadores, aí vai. E outros vários textos que demonstram Deus de forma imanente, de forma pessoal. E é bem interessante que um dos primeiros teólogos e pai da igreja, conhecidíssimo como Tertuliano, né, teólogo africano, ele já dizia, e ele foi um dos primeiros a declarar sobre o conceito de um Deus pessoal, um Deus que se relaciona, um Deus que está perto, um Deus que é pessoal à sua criatura. Amém? Sendo assim, Deus se revela no Antigo Testamento de várias maneiras. Deus no Antigo Testamento, pela sua criação, se revelou de várias maneiras, principalmente pela sua própria criação. A criação é uma forma da revelação de Deus querer se revelar. Também Deus no Antigo Testamento se revelou pelos seus profetas, né? E de forma específica, de algumas vezes e de algumas maneiras, Deus também se revela ou se revelou a algumas pessoas, né, a quem ele assim aprove ou assim ele quis se relacionar ou se revelar, como por exemplo Abrão, onde Deus vai e o chama, como por exemplo a Moisés, quando Deus diz, chama Moisés também ali, falando com Moisés naquele fogo, naquela sarça que não se consumia no deserto, e ele diz, eu sou, né, o Deus dos seus antepassados e tal, eu sou o que sou, vai, e aí todo mundo já sabe a história. Mas isso é bem interessante, porque você vê que desde o princípio da criação, desde lá do Gênesis, você vai ver Deus se revelando, Deus se relacionando, vou colocar o termo aqui, Deus se relacionando com Adão. Deus se relacionando com Adão, Deus conversava com Adão, né? Isso é uma forma de relacionamento, querendo de uma forma trazer uma certa intimidade entre eles, né? Para que Adão conhecesse o seu Criador. E também Deus se revela a tantos outros homens na história, não só Abraão, não só Adão, não só Moisés, mas vários outros, até no Novo Testamento, como o próprio Cristo se revelando a já ressurreto a Paulo, como no Antigo Testamento, outros se revelando, Deus se revelando a outros, Josué, Jacó e vários outros homens e mulheres de Deus, que Deus se comunicou a eles, se revelando a eles, querendo se relacionar com a sua criatura. Então, dentro disso, nós podemos observar que o Criador que se revela é o Deus que se relaciona. O Criador, vou dizer de novo, o Criador que se revela é o Deus que se relaciona. Deus se revela, o intuito de Deus se revelar é o intuito de Deus se relacionar. O intuito de Deus se revelar à humanidade, se revelar ao homem, né? Principalmente o Novo Testamento é bem claro, Deus se revelando pelo seu Filho à humanidade, demonstrando ali um dos seus grandes atributos infinito, né? Que é o perfeito amor. Deus se revelando em Cristo, em amor, em compaixão, né? Em bondade, aí vai. Mas também a gente pode olhar e observar que o fato de Deus se revelar significa que ele quer se relacionar, fazendo-se conhecida a sua criatura, o homem. Como eu já disse em Tiago 4,8, que diz, se aproxime de mim e eu me aproximarei de vocês. Amém? Vamos aqui para o tópico 1. Eu quero trabalhar hoje dentro de uma forma um pouco diferente do que das outras vezes. Outras vezes sempre eu trabalho mais na perspectiva do texto em si, do texto de referência, dentro da questão dos objetivos e dentro ali, principalmente, do título aqui ou da lição, né? Dentro da lição 3, eu quero estar falando aqui do tópico 1. Qual que é a ideia do tópico 1? Então eu quero trabalhar dentro da ideia do tópico 1
neste momento. Qual que é a ideia do tópico 1? O tópico 1 está dizendo a coroa da criação de Deus. Deus não fez o homem para que este vivesse para si mesmo. Deus o criou para que este vivesse com ele e na alegria da glória dele. Então, o tópico 1 aqui é o Deus, está demonstrando que Deus criou o homem como coroa da criação, de uma forma especial, de uma forma magnífica, de uma forma que Deus trabalhou parte por parte, de uma forma tão grandiosa que quando você observa, não sei se alguém que vai assistir ou que vê esses vídeos, talvez trabalha na questão médica, ou talvez na escola, você talvez que estudou um pouco sobre ciência, biologia e tal, outras coisas, você estudou um pouco sobre a questão da anatomia do corpo humano, e quando você vai estudar um pouco sobre as particularidades do corpo humano, você fica deslumbrado por tamanha sabedoria, de como Deus colocou parte por parte em cada, de forma que cada parte pudesse realizar a sua função de forma exata. Ou seja, um cérebro que passa o comando para o corpo e o corpo, né? Ou seja, meu cérebro passa o comando, minhas mãos aqui mexem, minha mão esquerda, meu olho e tudo e outras coisas. Os pulmões que tem a função do ar, né? De respirar, o nariz que respira e desce para o pulmão e aí vai. A boca que vai ingerir alimento, que vai ser nutrientes para o organismo, que também vai ser usada para falar, graças também ali à língua, né? O dente para mastigar, os olhos para enxergar e outras coisas a mais, cabelo em cada parte, certo? Ouvido para que possa ouvir, né? As pernas para que possa ali, para que nós possamos andar e tal, e outras coisas a mais. O osso em cada particularidade, tudo é perfeito. Tudo foi criado de forma boa, incrível. Então, é só o arquiteto da criação máxima, o Deus criador com eterna sabedoria infindável, que pode fazer uma coisa extraordinária como essa. Mas vamos ver. Tópico 1. Tópico 1 está dizendo, uma perfeita criação para a sua mais preciosa criatura. A criação foi feita e abençoada por Deus para o bem do homem. Né? Dentro do tópico 1, ele trabalha dentro da perspectiva da questão da perfeita criação e sua coroa. Porque quando você pega já no tópico 1, ele vai falar sobre a coroa da criação. Essa coroa foi colocada em um jardim, ou seja, em um local, em uma criação perfeita, a qual o homem é a coroa dessa criação perfeita. Né? A gente pode ver que de forma a beleza, né, de toda a criação, a beleza da sabedoria de Deus revelada em toda a criação e em particular no homem. O homem em particular revela, é a coroa, né, que traz o brilho sobre esta criação. Graças ao nosso Pai, ao nosso Deus que criou com toda a perfeição e toda grandiosidade tudo. Amém? Tópico 1.2. O tópico 1.2, ele vai dizer honra e dignidade na imagem e semelhança divina. Ser o portador da imagem de Deus é o maior prestígio que o homem pode ter. Gênesis 1:27. Em Mateus 18:10, Jesus diz os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, que estás no céu. Mas em nenhum lugar da Bíblia é ensinada que Deus tenha feito algum anjo à sua imagem e semelhança. Isso é magnífico, nós já falamos isso nas outras duas aulas passadas. Somente o homem, coroa da criação, foi criado de forma especial, de forma relacional com Deus, magnífica, né? A qual nem o animal, nem os anjos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ainda que tenhamos sempre a ideia de que os anjos, isso aqui é uma coisa bem interessante nós analisar, as pessoas têm aquela ideia de que os anjos são mais especiais, de que os anjos são isso, de que eles tal. Não, aqui o próprio autor aqui está dizendo, ainda que tenhamos sempre a ideia de que os anjos sejam os seres mais especiais criados por Deus, é com o homem que Deus escolheu ter um relacionamento mais íntimo. Então, sempre quando você for lembrar e quando alguém começar a enaltecer os anjos de uma forma que, como se eles fossem criados à imagem de Deus e nós fôssemos simplesmente criaturas que não têm a imagem de Deus ou algo assim, não sei, que não têm a sua perfeição no sentido de ser a coroa da criação, de ser de uma forma especial. Então, você demonstra isso aqui, que somente o homem foi criado de forma para ter um relacionamento íntimo com Deus ou com a Trindade Santa.
Amém? Você não vê em lugar nenhum da Escritura dizer que o Espírito Santo habita em anjos, mas diz que o Espírito Santo habita em homens. Né? Você não vê dizer que Cristo morreu por anjos caídos ou algo assim, mas vai dizer que morreu pelo homem. Isso, claro que isso aqui não é para trazer e colocar sobre você um ego exaltado, dizer, porque eu sou tal. Não, nós somos pecadores, transgressores da lei de Deus, mas que Deus nos comprou, né, pelo sangue do teu filho na cruz do Calvário. Vamos lá. Então, qual que é a pegada, qual que é o sentido aqui? A questão máxima aqui do tópico 1.2 é simplesmente que ele está dizendo sobre sermos dotados de personalidade. O homem foi dotado de personalidade, é isso que ele vai trabalhar dentro do tópico 1.2, que o homem foi dotado de personalidade e do caráter de Deus. Nós falamos na lição passada que o homem foi dotado de personalidade no sentido de poder sentir, poder ter emoções, a questão da liberdade de decisões, e aí vai. Então, não só isso, mas também que o homem foi dotado também do caráter de uma particularidade, de uma certa parte do caráter de Deus, ou seja, dos seus atributos morais, né? Amor, bondade, fidelidade, outras coisas que são atributos morais que Deus, em uma certa parte, o homem também tinha, assim no Éden, com suas perfeições. Né? Vamos lá, ou seja, dentro disso, ele também vai explicar que o homem foi criado como um indivíduo, como uma pessoa capaz de autoconsciência e de autodeterminação. E isso é a questão quando o homem foi criado, a criação inicial. O homem foi criado, né? O homem foi criado como um indivíduo capaz, ou seja, como uma pessoa também, mas também capaz de autoconsciência e de autodeterminação, capaz de dar respostas a Deus, de perguntar a Deus, de ter comunhão com Deus e de amar a Deus. Essa é a forma inicial, principal e perfeita que o homem foi criado. Então, o homem foi criado com uma autoconsciência, com autodeterminação, capaz de poder dar resposta a Deus, de fazer perguntas a Deus de modo correto, né? De ter comunhão com Deus e de amar a Deus. Essa é a forma que ele vai trabalhar dentro do tópico 1.2. Um homem de personalidade, o ser homem criado, dotado de personalidade, de caráter de Deus. Isso é maravilhoso. Deus nos criou de forma perfeita. Infelizmente, o homem decidiu se emancipar de Deus, decidiu se distanciar de Deus, viver longe do seu Criador. Mas também a gente pode olhar, e é bem interessante, que não foi só para isso, não foi só esse sentido de personalidade, mas o homem também tem um certo, ou seja, o homem também tinha um certo senso moral, né? O senso moral do homem reflete algo da natureza de Deus. O homem tinha esse certo senso moral que reflete a natureza moral de Deus também. Né? O homem caído, e é interessante, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Alguns anos atrás, alguns homens como Berkhoven e outros homens aí, que teólogos até, são bons teólogos, mas que porém eles acreditavam que o homem perdeu a imagem, a sua imagem, ou seja, a imagem de Deus, o caráter ali, a imagem no sentido de caráter, de personalidade, foi perdida totalmente quando houve a queda, né? Mas o homem caído ainda é um portador da imagem de Deus. A gente vai ver isso bem claro na Escritura. O homem caído ainda é um portador da imagem de Deus, ou seja, da famosa frase imago Dei, né? Da imagem de Deus. Mas essa imagem, porém, o que acontece é que essa imagem precisa ser renovada. Né? Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe a isso e isso, e vos renoveis, né? A imagem e tal. Você vai encontrar isso tanto em Efésios 4, versos 22 a seguir, quanto também em Colossenses capítulo 3, versos, se não me falha a memória, 9 e 10 a seguir. Tá? Depois vocês conferem em casa. Vai falar sobre essa questão, trabalhando dentro da perspectiva aqui, dentro do que está sendo lidado do tópico 1, ponto 2 aqui também. Ou seja, o homem, a questão é que o homem, a imagem foi pervertida, distorcida, manchada e não perdida, como alguns falam. Né? Mas é interessante que o que torna o pecado algo tão sério na vida do homem principalmente que o homem está agora usando os poderes e os dons dados por Deus e que refletem Deus
para fazer as coisas que afrontam o seu Criador. Então, às vezes você vê pessoas aí no mundo, né? Tem certos tipos de dons e poderes ali dados por Deus que o homem, que reflete a imagem de Deus, usa essas coisas com uma forma de afrontar a Deus, né? Então, essa é a pegada do tópico 1.2, onde nós vamos ver ele trabalhando dentro dessa perspectiva do homem ser dotado da personalidade de Deus, do homem criado como tendo autodeterminação, autoconsciência, senso moral, né? E também dentro da questão do caráter, o caráter dos atributos morais de Deus, inerentes ali, uma parte, né, dentro do homem, né, com toda a perfeição ali no Éden. Tópico 1.3. O tópico 1.3, deixa eu ver, o tópico 1.3. Vamos lá. Tópico 1.3. Aqui. Abençoados para reproduzir a imagem de Deus. Gênesis 1.26 disse: E Deus os abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos. A fertilidade é a capacidade de se multiplicar, com certeza. Foi um ato abençoador e glorioso de Deus. Deus é o único criador. O verbo hebraico bará, que significa criar algo do nada, só pode ser atributo a Deus, ou seja, só Deus pode criar do nada, só Deus pode criar algo de uma não existência, ou seja, do nada. Deus cria tudo, né? Ninguém, exceto Deus, pode criar algo do nada, mas, conquanto Deus seja o Criador, abençoou o homem para que ele fosse um procriador da mesma espécie em criatura à imagem de Deus. O homem e a mulher foi direcionado, conduzido e ortogado por Deus para que se multiplicasse. Para que multiplicasse esta imagem de Deus, ou seja, para que se multiplicasse ali outros semelhantes a si, outros semelhantes a Deus, né? Dentro disso, o tópico 1.3, ele vai colocar Deus simplesmente como esse único criador que cria tudo do nada, e já o homem como o procriador abençoado. Certa vez eu lembro de eu ver algumas mulheres às vezes questionar porque não sei o que, porque a questão de dar à luz, aí às vezes o homem chega e fala assim, mas isso é um presente de Deus, e algumas mulheres às vezes olham e não vê isso como um presente, simplesmente diz, por que que não para em você? Algumas, na questão de ignorância, diz assim, mas foi um presente gracioso e grandioso de Deus. A questão da dor, da questão da concepção, isso aí é por causa da queda. O homem também teve as suas, como é que se diz? A sua condenação, por assim dizer, a bronca de Deus e o decreto de Deus após o pecado do homem também. Tem coisas, às vezes é necessário observar as escrituras, né? Agora, a concepção, na questão da mulher dar à luz, ou seja, de um ser humano dar à luz, foi dada à mulher, e isso é maravilhoso. Ela tem a qualidade de reprodução, de reproduzir alguém semelhante a si e a Deus, né? Ou seja, semelhante a Deus ali, né? A imagem de Deus, outro ser humano. Então Deus deu essa capacidade ao homem. Deus poderia ter criado o homem e mulher sem que eles reproduzissem, simplesmente se o homem pecasse, morreria ali, acabaria tudo, já não teria outros, ou Deus poderia criar vários, mas que não tivesse reprodução. Mas Deus decidiu criar o homem e o abençoar para que o homem pudesse multiplicar, para que o homem pudesse ir e ter a capacidade de se multiplicar e de encher a terra. Amém? Tópico 2. O tópico 2 é bem interessante. Ele inicia com Deus, um ser relacional. Todo este privilégio dado ao homem não se comparava ao propósito maior deles, nos relacionarmos de forma íntima com Deus. Essa é a forma que o autor aqui está demonstrando que Deus está sempre procurando o homem para se relacionar. Deus está à procura do homem para que o homem possa se relacionar com Deus, para que o homem possa responder de novo a Deus. Hoje nós temos, pela graça do Senhor, né, o Espírito Santo para que nos faça responder a Deus de forma clara e especial,
Então, essa é a forma grandiosa, o Deus relacional, o Deus que se relaciona, um Deus pessoal. Ele é presente, irmãos, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Eu estou falando aqui agora, nesta quinta-feira à tarde, a lição será dada no domingo, espero que isso possa ajudar, essa aula possa ajudar alguns, mas Deus está presente, Deus conhece o futuro, Deus conhece o passado, Deus conhece todas as coisas, mas Ele está presente na vida de você, na vida de cada um. Então Ele quer se relacionar. Hebreus vai dizer que, o próprio Pedro, melhor dizendo, 5:8, não sei se é primeiro ou segunda Pedro, me fugiu a memória aqui agora, diz que o diabo está bramando como um leão ao derredor, para que para que possa procurar alguém, para que possa tragar. Mas se você ler o Salmo de número 125, você vai ver que Deus está ao redor. Deus está ali, tempo presente. Deus estava. O simbolismo da arca da aliança é o simbolismo de um Deus presente dentro da nação de Israel. Então Deus procura o homem para se relacionar. E uma das maneiras de nós nos relacionarmos com Deus é pela oração, pela palavra. Conhecendo Ele pela palavra, saberemos como nos relacionar em oração. Amém? Vamos lá. Tópico 2.1. Qual que é a informação do tópico 2.1? Vamos lá. Tópico 2.1 criados de uma forma especial e admirável. Olha o que ele vai trabalhar dentro da perspectiva do Salmo aqui, 139, verso 14, parte A. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Deus nos fez de forma especial e admirável de duas formas. Primeiro, na forma como o primeiro homem foi criado, na forma em que ele foi criado, extraordinário. Deus fez todas as coisas pelo ordenado da sua voz. Maravilhoso. Se você for pegar toda a criação, Deus diz, haja, 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 pela sua voz ele está dizendo. Mas também Deus criou o homem, ele não disse, haja o homem, ele disse, façamos o homem. Ele, como eu disse, ele faz ali ele chama todos da Trindade, chama o Espírito Santo ali, Cristo ali, né? E diz, façamos o homem. A forma que foi feito o homem é uma forma especial. Toda a criação tem a sua certa forma especial, mas um homem tem um grau a mais, num certo sentido. Então, o salmista, ele vai dizer aqui, o salmista diz, pois possuístes os meus rins, entristecestes-me no ventre da minha mãe, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entristecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Deus, que maravilhoso. Então, no início aqui ele vai dizer, eu te louvarei. O sentido aqui que ele está dizendo do salmista, eu te louvarei, traz um sentido de reconhecimento de maneira pública. É o salmista reconhecendo a grandiosidade, o poder de criação, de formação de Deus. Dentro disso, ele reconhece de maneira pública e sábia. E ele trabalha ali uma admiração e reverência. Por isso que ele vai trabalhar aqui, dentro do textuário, ele vai dizer, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Ou seja, algo estarrecedor, de uma certa reverência, de uma certa admiração. Quando ele está falando aqui, vamos lá, textual, de modo terrível, é algo que traz espanto a forma em que Deus criou, formou o homem. Né? Tópico 2.2 diz o relacionamento íntimo e parceria. Mas antes da queda, Deus falava face a face, relacionamento e intimidade. Como vimos na lição anterior, Deus trouxe a cada animal até Adão, para que Adão decidisse qual nome teriam. O tópico 2.2, ele vai trabalhar dentro do diálogo, o diálogo que se transforma em relacionamento. Você vai ver isso bem no início aqui, ele vai dizer, Deus falava diretamente com o homem, Gênesis 2.16. Né? O sentido aqui o diálogo se transforma em relacionamento. Você já viu, às vezes você chega em uma pessoa para conversar, para dialogar, e de repente você puxa um assunto, talvez até com pessoas que você não conhece. Por quê? Porque você quer se relacionar, conhecer aquela pessoa. A forma de diálogo, a expressão ali, dialogar, ou seja, a falar, é uma maneira de relacionar, querer, né? Ou seja, isso se transforma em uma forma de relacionamento, né? Isso revela conhecimento, porque quando eu começo a dialogar, a falar, vai trazer conhecimento sobre daquela pessoa para mim.
e de mim para aquela pessoa. Então, essa é a forma. Deus quer se relacionar com o homem, nós devemos relacionar com Deus. Né? Deus falava com o homem e nós devemos também responder e falar com Deus. Tópico 2.3. 2.3 já é a questão da criação da mulher, alguém do lado. O sentido aqui do tópico 2.3, que o autor aqui bem vai expressar de forma magnífica, é a criação da mulher revela o sentido de relacionamento com o próximo ou semelhante. Vou dizer de novo, a criação da mulher revela o sentido de relacionamento com o próximo ou seu semelhante. O homem estava lhe dando nomes animal, de repente Deus viu que se você vai ver a única expressão no Gênesis, ali, melhor dizendo, na criação, melhor dizendo, na criação, única expressão na criação, ao qual Deus vai dizer, viu Deus que não era bom que o homem seja só. Falei uma companheira. Então, o tópico 2.3 traz a criação da mulher, revelando em si um sentido relacional com o próximo semelhante. O real sentido da criação da mulher é que ela complementa o homem. Como ela complementa? Ela complementa-o, né, de maneira específica. Ou seja, ela é forte onde o homem, onde há um ponto fraco, ou seja, onde o homem pode ser fraco. Ela supre as deficiências do homem e preenche suas necessidades. Assim também o homem. O homem também em relação à mulher e vice-versa, um complementa o outro e um preenche as necessidades do outro, um é forte aonde o outro é fraco, um supre as deficiências do outro. Isso é a criação de Deus, mas dentro daqui, Deus criou a mulher para isso, para complementar o homem, né? E aí vai. Tópico 3. Tópico 3 fala do relacionamento saudável, ligados pelo Criador, onde ele vai falar sobre esse relacionamento que é saudável aqui. Dentro disso, agora ele vai trabalhar dentro da perspectiva do matrimônio, do casamento, da mulher e o homem, essa ligação que também pode ser aplicada para uma questão de perfeição ali. Vamos lá. Tópico 3.1, ele vai trabalhar dentro da perspectiva, dentro do tema, divinamente ligados. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que somos ligados pela capacidade de sentir emoção, melhor dizendo, somos ligados por um Deus para uma mesma missão. O que ele vai trabalhar dentro aqui do tópico 3.1 é o homem e a mulher são ligados por Deus para uma mesma missão. Ser um ser humano é ser voltado para o seu semelhante. O verso 27 de Gênesis aqui, 1:27, demonstra que o homem necessita de um companheirismo de outros. Né? Observamos isso em Gênesis 2, que nós acabamos de falar, onde Deus vai criar ali a mulher, nós falamos isso no tópico 2.3 passado, onde Deus vai criar esta mulher de uma forma de companheirismo, forma de se relacionar, de diálogo, né? Onde cria a mulher. Tópico 3.2, emocionalmente ligados. Qual que é o sentido aqui que o autor está trazendo? Simplesmente que nós somos ligados pela capacidade de sentir emoções e também em compartilhá-las a outros. Você pode ver que as pessoas sentem emoções quando vê às vezes alguém chorando, elas choram, quando vê alguém alegre, elas se alegram. Elas sentem emoções, talvez vendo um jogo de futebol, elas transmitem esse mesmo sentimento ali, ela transmite esse sentimento de raiva, de frustração, mas também de alegria, de gozo, e aí vai. E elas transmitem também essa mesma emoção, ela compartilha essas emoções umas com as outras. Quando alguém recebe a notícia que vai ser pai, e ele também, essa pessoa conta, esse homem conta para outros amigos, e esses amigos ficam alegres, nossa, parabéns, você está compartilhando emoções um com o outro. Deus criou o homem com essa personalidade de compartilhar emoções, de sentir emoções, de ser ligados. Aqui trabalhando dentro da perspectiva do que foi tratado, o homem e a mulher são ligados pelas mesmas emoções. Né? Vamos lá, tópico 3.3. O 3.3 simplesmente vai trabalhar aqui intimamente ligados. Ou seja, ele vai trabalhar dentro da questão de ser de uma ligação em profundidade, são ligados em profundidade, e aqui ele vai trabalhar dentro da questão sexual, onde ele mesmo vai dizer na parte final aqui, esta ligação íntima culmina no ato conjugal. Não há razões bíblicas para pensar que Adão e Eva não tivessem relações sexuais antes da queda. Não havia necessidade de pudor antes da queda. Gênesis 2:25. A intimidade com Deus santifica o nosso relacionamento. Olha que magnífico era. É grandioso. Deus é perfeito em tudo.
nós que falhamos. Mas vamos lá. Tópico 3.3, nós somos ligados em profundidade, ao ponto de nos tornarmos uma só carne. Né? A aliança matrimonial traz consigo uma poderosa força de ligação. Vou dizer de novo. A aliança matrimonial traz consigo uma poderosa força de ligação entre o homem e a mulher. Né? Eu quero citar aqui a palavra do reverendo Thomas Adams. Thomas Adams vai dizer assim: assim como pela criação Deus de um fez dois. Olha que magnífico que Thomas Adams falou. Assim como pela criação Deus de um fez dois, pelo casamento ele de dois faz uma só carne. Né? Onde essa expressão vai ser dita tanto em Gênesis ali, quanto também o próprio Jesus vai dizer em Mateus, acho que 18, alguma coisa 19, não me lembro aqui, e também em Efésios, Paulo também vai trabalhar essa perspectiva, acho que Efésios 5, não me lembro o versículo, do verso 25 para frente, onde Paulo vai falar sobre o casamento ali, o homem e a mulher. Amém? Sendo assim, irmãos, quero terminar aqui lendo a expressão aqui, que o homem na perfeição final se voltará totalmente para Deus, sendo já não vista no homem nenhuma imperfeição que o impeça de obedecer e servir a Deus. O homem terá perfeita comunhão com Deus e com seu próximo. Anthony Hockman diz assim, ele expressa muito bem isso que foi bem falado agora. Na vida futura, a tríplice relação para a qual o homem foi criado será mantida. Qual que é essa tríplice relação aqui? Nós vamos ver agora. Ó. Aprofundada e infinitamente enriquecida. Então, amaremos a Deus sobre todas as coisas. Essa é a primeira da tríplice. Vamos amar Deus de novo, de forma perfeita, acima de todas as coisas. Amaremos aos nossos semelhantes como a nós mesmos. Isso é bem específico. Quando Deus cria a mulher, há um ato de companheirismo, cria a mulher para que o homem amasse e a mulher o amasse também. E outra coisa, que a terceira tríplice aqui da relação e dominaremos a criação de um modo que glorificará a Deus. Ou seja, o homem tornará a dominar a criação de uma forma perfeita. A imagem de Deus no homem terá sido, então, aperfeiçoada. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Irmãos, estudem. É uma boa revista para que vocês conheçam o Deus criacional, o Deus que se revela, o início aqui da questão da queda do homem. A próxima lição, número 4, vai falar sobre a alienação humana a partir da queda. Muito top. E quero terminar com a conclusão da própria revista, dizendo: o nosso relacionamento com o próximo é determinado pelo nosso relacionamento com Deus. Né? Quando, por causa do pecado, somos alienados de Deus, as demais relações sofreram danos, conforme veremos na próxima lição. Por causa do pecado, infelizmente, houve danos na natureza, por causa do pecado, danos na forma de nos relacionarmos com a própria natureza, relacionarmos com o próximo e de nos relacionarmos principalmente com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Deixe o seu like aí. Curta aí outros vídeos do canal. Tem vários outros vídeos aí, como do pastor Jess falando outros assuntos importantes aí, teológico, como também indicações de livros aí, bem impactantes. Depois eu quero trazer outras indicações muito boas. E que todos os professores que virem essas aulas e outros também irmãos aí que estão aprendendo, que Deus possa iluminar a mente de vocês para compreender ainda mais o texto bíblico, as questões acerca da sistemática, as questões dos atributos de Deus. Esse é um dos pontos principais de se aprender, mas também conhecer esse Deus criador de Gênesis. Amém? Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Não esqueça de deixar um like e um comentário. Divulguem para outros. Amém. Deus abençoe.